Eu sou Flávia Zanini, nós estamos aqui no Núcleo Internacional Trabalhista e Desportivo para começar uma nova série. Série essa que vai tratar sobre as possibilidades de atuação dentro do direito desportivo. Hoje estamos com dois convidados que atuam em justiça desportiva, além de várias outras possibilidades dentro do direito desportivo. Mas esse capítulo de hoje, que vai dar início à série, vai trazer todas as possibilidades de atuação dentro da justiça desportiva. Então, começo dando as boas-vindas e peço que se apresente o Dr. Wanderson Rocha. Olá, boa tarde a todos. Obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar participando aqui desse bate-papo e estou aí à disposição. Também peço que se apresente, Dr. Luiz Eduardo. Olá, sou Luiz Eduardo Barbosa, sou advogado que atua na área desportiva. É um prazer estar aqui com vocês, doutora Flávia Zanini, doutor Wanderson Rocha, e espero contribuir aqui para o nosso bate-papo para demonstrar as áreas de atuação para todo o público que nos assiste. Dr. Wanderson, como foi sua entrada na justiça desportiva? Quem quer conhecer ou gostaria de entrar, como é que a pessoa ingressa na justiça desportiva? Bom, primeiramente eu comecei estudando exatamente nessa escola aqui. Então, essa escola, que é a ESA aqui de São Paulo, foi o que me deu possibilidades de estar perto daquilo que eu gosto, que é o esporte. Então, ao começar a estudar, eu tive uma aula exatamente dessa, que me deu a direção de onde eu poderia ter a minha atuação como advogado, aliar a minha profissão advogado ao esporte que eu tanto gostava. Então, a minha entrada foi exatamente isso. Quando eu dei o passo inicial para vir estudar na ESA, e foi quando eu consegui abrir todas as possibilidades de atuação como advogado. E aí, você conheceu a justiça desportiva? Sim. Que esporte primeiro? Como é que foi? Aí nós começamos a estudar, e aí eu vi que a justiça desportiva é um campo enorme de atuação, como advogado, como auditor, como procurador. Em cada modalidade desportiva tem o seu próprio tribunal, então isso é bastante interessante. E foi assim que a gente começou a ter atuação aí dentro da justiça desportiva. Bem, Flávio, eu já atuo na justiça desportiva, já tem 19 anos. Eu comecei a tomar conhecimento do que é a justiça desportiva, o direito desportivo, no final da faculdade, quando eu estava me formando, que eu acompanhava o meu sócio no escritório. Ele trabalhava já no clube de futebol e participava de julgamentos na justiça desportiva estadual. E eu acompanhava ele por interesse, porque a gente nunca tinha ouvido falar sobre Tribunal Administrativo Desportivo, previsto na Constituição, no artigo 217, e eu fiquei muito curioso sobre aquilo. Comecei a me interessar e participar. Quando ele ia para um julgamento, eu acompanhava. E comecei a descobrir que a gente tinha julgamentos nos esportes, por infrações disciplinares dos atletas, dos treinadores, infrações disciplinares cometidas pelo clube, e comecei a me interessar. Comecei a estudar, e posteriormente veio a edição da Lei Pelé, depois com o CBJD sendo publicado, e eu comecei a buscar oportunidades nessa área. Fui, junto com o meu sócio, a gente começou a mergulhar de cabeça nessa atuação junto a clubes e começamos a trabalhar em julgamentos dessas entidades de prática desportiva, defendendo tanto as entidades, treinadores e os árbitros em diversas modalidades. Começamos com futebol, fomos para natação, fomos para o atletismo, fomos para o vôlei, fomos para o basquete, e isso abriu um leque de oportunidades, porque o direito desportivo ele se desdobra, né? Você pode começar na justiça desportiva e acaba levando para outros ramos de atividade, como a justiça do trabalho, parte contratual, parte empresarial. Então, no meu caso, começou mesmo por uma curiosidade de ter conhecimento de um tribunal administrativo. Na época, a gente não tinha aulas de direito desportivo nas faculdades, não existiam cursos, não existiam nada. Isso foi agregando, com a minha curiosidade, valor ao meu ramo de atividade. Hoje eu já
advogo já há 19 anos na justiça desportiva e na área desportiva. Bom, e aí eu imagino que há 19 anos atrás não era tão difundido igual hoje né? Porque nós estamos aqui exatamente falando sobre a possibilidade dos advogados entrarem para essa área. Imagino que há 19 anos atrás você não teve uma aula dessa para ter a orientação, né? Não. Foi na curiosidade mesmo. Foi na curiosidade mesmo, e você não existia o CBJD, era o CBDF que existia, era o Código Brasileiro de Futebol, de atuação, e a gente não existia esse regramento todo que existe hoje, essa codificação toda que já existe, não existia, então era muito incipiente para você conseguir achar um código publicado. Nossa. Era difícil, você tinha que chegar na federação, pegar um código para poder tirar uma cópia ainda, né? Tirar cópia para poder estudar, e começaram poucos livros que existiam, então era muito incipiente, mas a transformação depois com a promulgação da Lei Pelé e depois do CBJD, com a publicação do CBJD, a gente teve uma multiplicação efetiva dos tribunais em todos os esportes pelo Brasil, e isso abriu uma gama de possibilidades de atuação para os advogados, como existe até hoje. Existe uma carência muito grande de advogados na área da justiça desportiva. Eu, às vezes, vou fazer julgamentos em tribunais desportivos que foram ilegalmente constituídos. Ilegalmente por quê? Porque não foram constituídos com a indicação dos órgãos competentes. E a gente chega para fazer defesa e eu viro para as pessoas e falo, olha só, vocês foram indicados por qual categoria? Clubes? Confederação? OAB? Como é que Mas você acha que isso é por falta de profissionais? É falta de profissionais. Isso melhorou muito dos últimos 10 anos para cá. Mas antigamente você não tinha essa gama de profissionais qualificados que hoje a gente já tem, mas ainda falta muitos profissionais para atuar no ramo do direito desportivo. Ou seja, é uma área que tem um leque de oportunidades. São todos os esportes, cada esporte tem uma especificidade. O automobilismo, por exemplo, tem um código específico, e são poucos advogados que atuam na área, e você pega quantos esportes nós temos, quantas infrações tem, e a falta de profissionais que podem auxiliar os atletas, as entidades de prática desportiva, os treinadores, os árbitros, que muitas vezes são esquecidos, faz com que você tenha uma gama de oportunidades de se destacar numa área que gera até uma certa visibilidade, pois o esporte, quem não gosta de esporte? Pelo menos de um esporte alguém gosta, eu já praticou uma vez na vida. Trazendo aqui essa questão que o doutor Luiz colocou, né, existe uma previsão da forma que o tribunal é constituído. Então, ele se referiu aqui aos auditores, que são indicados por federações, são indicados por árbitros, são indicados por clubes. E nisso, doutor Vanessa, a gente vem numa grande celeuma bem discutido dos tribunais de justiça desportiva, que é a questão da não remuneração. Existe aqui as pessoas que entendem que muitas vezes não tem um comprometimento pelo lado do auditor por ele estar num trabalho voluntário, e existe aquela outra linha que acha que isso é muito bom porque não vincula ele, não gera nenhum comprometimento também, ele pode julgar conforme bem entende. Como é que você vê isso? Eu acho assim, doutora Flávia, para ser auditor ou ser procurador em um dos tribunais desportivos, seja ele de qualquer modalidade, a pessoa está lá porque ama, está lá porque gosta. Não é por remuneração, porque não existe remuneração. Então, ele é auditor, ele trabalha, ele se dedica algumas horas do dia ou da semana, depende muito aí do tipo de esporte. Temos o futebol, que logicamente ele vai ter, onde todo mundo quer chegar, né, entre aspas, onde a maioria das pessoas querem estar, mas que tem uma demanda alta, então ele vai se doar voluntariamente mais horas, mas está ali porque gosta. Então, a remuneração seria importante para valorizar o profissional que está lá, mas ainda penso que quem está lá está porque gosta. Está porque gosta realmente, que quer contribuir, quer ter o seu nome vinculado ao esporte, quer dar essa contribuição pessoal para o esporte. Então, temos aí a linha, como está muito profissionalizado a coisa, vai chegar a esse ponto.
em que os tribunais serão todos profissionais, as pessoas serão todas remuneradas, mas ainda não se chegou a esse patamar. Mas vai chegar a esse ponto onde todos ali serão remunerados. Porque o esporte em si está... É que quando a gente precisa pensar na justiça desportiva, nós temos que imaginar que o futebol tem esse equilíbrio financeiro em que ele poderia remunerar, e já o rugby, o badminton, por exemplo, que eu atuo como procurador, ele não tem a verba para poder remunerar, porque então acho que essa é a grande dificuldade, mas vai chegar um ponto que todos ali serão remunerados, é o que eu acredito. Para quem está nos assistindo, para não desanimar, tá? A procuradoria e os auditores não são remunerados, mas os advogados que atuam, como o escritório dos doutores aqui atua também, é remunerado. E conforme a instância, conforme o tipo de caso, existe essa cobrança. Essa cobrança é feita, às vezes, num contrato mensal, às vezes num contrato por demanda. Então, como é que quem quer entrar, doutor Luiz, assim, quer começar a fazer uma atuação na justiça desportiva, como é que a pessoa deve começar a buscar esses clientes? Olha, eu costumo dizer para os alunos que a melhor forma de você ser visto, um advogado recém-formado, a melhor forma dele ser visto para atuar na justiça desportiva é ele comparecer nos tribunais. E comparecer no tribunal é ir nas sessões mesmo, é comparecer em todas as sessões. Porque muitas vezes os clubes e os atletas, eles nem enviam advogados para realizar a defesa. E muitas vezes você chega lá no tribunal e o atleta vai sozinho, para ele mesmo fazer a defesa. Ele não tem o saber jurídico para fazer a defesa dele. Ele sabe do que aconteceu, dos fatos, do que aconteceu, mas ele não sabe do procedimento, do processo em si, como funciona. E muitas vezes, no começo da minha carreira, eu ficava no tribunal já com clientes para fazer a defesa dos meus clientes. Eu chegava lá, via atletas sem defesa e começava a conversar com eles. Você está aqui por quê? Você não tem advogado? Eu começava a conversar com eles e ele falava, não tenho. Eu começava a conversar, o que é o seu caso? Eu falei, você vai fazer sua defesa? Você não quer que eu te ajude? Eu faço sua defesa. Eu pegava o processo dele, estudava ali antes do julgamento, pedia uma inversão de pauta e fazia a defesa. E o atleta gostava daquilo, que ele se sentia acolhido. E aí quando ele chegava, ele voltava para o clube, ele falava com os outros atletas, se você tiver um problema, conversa com esse advogado aqui, ele é bom. Ele fala para o dirigente do clube. E com isso, você vai criando uma linha de relacionamento, um grupo de relacionamento. E um vai falando para o outro e vai se chegando. Você consegue chegar nas entidades de prática desportiva, em atletas. Óbvio, tem pessoas que já trabalham em escritórios de advocacia, e já é mais fácil, porque eles têm contato todo dia, diário com isso. Mas aqueles que têm interesse e não conhecem ninguém, para mim, a melhor opção é frequentem um tribunal. Porque lá no tribunal vocês vão ver como há oportunidades de trabalhos. E não só do futebol. Natação, vôlei, basquete, sempre há julgamento. Nós temos ligas independentes também, que são reconhecidas pelas entidades de administração do desporto. Então eu acho que se você não tem nenhuma vinculação com algum escritório, ou algum clube, não trabalha em algum clube, procure no tribunal. Você ter acesso ao tribunal e as pessoas que estão no tribunal, os auditores, aos procuradores, com certeza vai fazer com que você consiga pegar clientes ali, e mesmo que no começo você faça de forma graciosa, mas isso vai acabar fazendo com que você crie essa rede de relacionamentos. Daqui a pouco você vai ver que você vai conseguir angariar clientes com essa sua forma de trabalho. Quem não é visto não é lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado, é isso aí. Wanderson, procuradoria ajuda ou dificulta para conseguir clientes? A procuradoria ajuda ou dificulta? Boa, hein? Boa. Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda, porque tudo aquilo que agrega experiência vai te dar uma bagagem para poder oferecer para o seu cliente. Eu tive uma atuação agora o Tribunal do Basquete, da NBB, e que eu estava como procurador lá por bastante tempo. E hoje eu estou como diretor de basquete do São Paulo Futebol Clube. Então,
eu, com a experiência de procurador, eu consigo prever algum tipo de situação que vai me gerar uma denúncia. Então, eu já consigo, antes de gerar essa denúncia, já equalizar ali, equilibrar algum problema para não ter. Então, eu acho que a Procuradoria ela traz sim a experiência e a bagagem que vai ajudar na hora da defesa propriamente dita. Acho que tudo que é experiência e que te traz conhecimento vai ajudar, sem dúvida nenhuma. A gente pode ver, nós temos hoje exemplos de vários gerentes de clubes, né, que saíram dos tribunais. Nós temos vários exemplos. Vamos pegar times da primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Se você for ver, vários gerentes, diretores de futebol são advogados oriundos dos tribunais desportivos, que trabalhavam lá, acabaram tomando uma conscientização, um aprendizado grande do funcionamento, do funcionamento de tudo, e acabam migrando, saindo da parte jurídica e migrando para a parte desportiva propriamente dita, né? Na prática desportiva ali, e fazendo a gerência de todo aquela parte administrativa do clube. Sem contar, né, doutora Flávia, porque nós temos também, a gente está falando aqui dos tribunais, das infrações disciplinares das partidas, mas nós também temos o Tribunal de Justiça Antidopagem, que a doutora também atua muito, né? Tem obra escrita em relação a isso, doutor Wanderson também, que é outra possibilidade de atuação para os advogados. Então, antes de nós entrarmos no Tribunal de Justiça Antidopagem, para finalizar essa parte da justiça desportiva, eu gostaria de dizer que em 2015 foi, inclusive, questão de prova da OAB sobre o Tribunal de Justiça Desportivo ser ou não administrativo, né? Doutor Wanderson, como é que funciona as denúncias desde a chegada delas? Como é que é a posição dentro do Tribunal de Justiça Desportivo? Bom, primeiro a gente precisa entender quais são os fatos que levam à abertura ou à instauração de uma denúncia, tá? Então, são infrações cometidas por atletas, comissão técnica, árbitros, massagistas, todas as pessoas envolvidas no evento desportivo. Existe um relatório, o mais normal de todos, é o relatório do árbitro, a súmula da partida, do jogo, da competição, qualquer coisa assim. O árbitro deve relatar nessa súmula tudo o que aconteceu durante a partida. Nesse relato dele, após ele entregar essa súmula para a secretaria que cuida dessa parte da competição, essa súmula é encaminhada para o procurador, que aqui, para ficar fácil para a gente entender, faz o papel do Ministério Público. Ele analisa essa súmula e vê se ali houve alguma infração ao mais normal de todos, CBJD, que é o nosso Código Brasileiro. E tendo ali alguma infração aos artigos do CBJD, ele dá entrada na denúncia, ele oferece a denúncia contra o atleta. E basicamente é isso, é assim que começa um processo disciplinar na justiça desportiva, com o oferecimento da denúncia após ela ser analisada por o procurador de justiça desportiva. Bananei tudo agora. Volta tudo aí. Volta tudo aí. Bananei tudo. Onde que eu parei? Você fez bem o papel da procuradoria, né? Acho que você vai passar agora, não sei se para a secretaria ou para o auditor. Bom, a denúncia, ela, basicamente, o processo disciplinar, ele começa com o oferecimento da denúncia, que é o procurador da Justiça Desportiva analisa os fatos que foram descritos na súmula pelo árbitro e oferece a denúncia para o tribunal. O tribunal aceita e começa-se ali o processo disciplinar. Basicamente é isso. O processo, a Procuradoria faz a denúncia, ele distribui esse processo no tribunal, a secretaria faz uma autuação, o processo ele é despachado pelo presidente do tribunal. Se for um processo
de competência do primeiro grau de jurisdição, ele é despachado pelo presidente e enviado por uma comissão. E antes dele ser enviado para essa comissão, a secretaria anexa ao processo a ficha disciplinar de quem está sendo denunciado, ou seja, a ficha dizendo se aquele atleta, clube ou membro da equipe técnica, da comissão técnica ou árbitro, já teve alguma punição no tribunal, para saber se ele é primário ou se ele não é primário. Então, recebida essa denúncia, é marcado um dia de julgamento, e nesse dia de julgamento, as partes são previamente intimadas, com no mínimo 3 dias de antecedência, e no dia da sessão é feita a defesa de forma oral. A parte tem de 10 a 15 minutos para realizar a defesa, onde pode-se juntar prova documental, são ouvidas as partes, ouvidas as testemunhas, e após produzidas as provas, os advogados eles são instados a fazer a defesa oral nesse prazo de 10 a 15 minutos. E também a procuradoria, inicialmente, a procuradoria antes dos advogados faz uso da palavra pelo mesmo tempo regimental, posteriormente os advogados, e encerrado a fase de defesa oral, o relator do processo, ele faz o seu voto, dá o seu voto, depois os demais auditores, e aí é proclamado, depois, de acordo com o entendimento do tribunal, lançado, o presidente da comissão faz a proclamação do resultado do julgamento. A prova mais comum hoje em dia, que é mais utilizada nos julgamentos, é a própria prova de vídeo. Então, hoje a maioria das competições, eles obrigam até as equipes a gravarem os jogos, exatamente para ter todo o histórico ali já arquivado. E a prova mais utilizada nos julgamentos aí é realmente a prova de vídeo. Então, é importante a gente colocar, o doutor Luiz trouxe aí a primariedade e a reincidência. O que isso muda? Isso muda na majoração da pena, né? Nós, por exemplo, auditores, eu sou auditora, quando nós recebemos o processo que nós vamos relatar, a gente já, no relatório, coloca se existe a primariedade, a reincidência ou a reincidência específica, que venha a ser como se fosse um agravante, para fazer a questão da pena. O que garante, gente, nos tribunais, assim, que seja cumprido aquilo? Por que é tão mais fácil no futebol, né? Como normalmente os tribunais de justiça desportivo estão com federações, estão dentro das federações, eles não são ligados, mas ele está lá, existe essa questão desse vínculo indireto, ele tem a forma da cobrança como uma garantia, porque o que acontece? Aquele clube ele tem que cumprir, ele tem um prazo. Nós colocamos em alguns artigos do CBJD, vai dizer que existe a colocação de prazo, outros não têm isso especificado, mas quando existe essa questão pecuniária, tem um tempo para que o clube pague. Então, ele vai pagar para não sofrer nenhum tipo mais de sanção. Nos outros esportes, isso é bem mais difícil, né? Ele é mais difícil, mas a eficácia do cumprimento de uma decisão de um tribunal desportivo, ela é bem mais pautável do que uma decisão de um tribunal normal, por exemplo. Por quê? Porque o não cumprimento de uma decisão da justiça desportiva, ela pode trazer para o clube a perda de pontos, por exemplo. Eliminação da competição. Eliminação da competição, perda de pontos. Então, isso faz com que ele cumpra. Então, o próprio sistema desportivo faz com que você, clube, você, atleta, você, técnico, massagista, médico, qualquer pessoa envolvida naquela partida, faz com que o sistema faz com que você cumpra a decisão, porque senão você prejudica a sua equipe. E prejudicando a equipe por um não cumprimento de decisão, você vai ter todo um... E tem a questão também, né? Um atleta que é suspenso por uma partida, vamos supor, ele toma uma pena de 2 partidas, ele já cumpriu uma pena da automática do jogo subsequente, e ele ainda é apenado com mais uma partida de suspensão. Se ele jogar a partida que ele estaria suspenso, os outros clubes, as outras entidades de prática desportiva, eles fazem uma análise sobre esses julgamentos para saber se algum clube infringiu a regra, o atleta.
E aí, se o clube escalou numa partida um jogador que não poderia julgar, os outros clubes, eles fazem uma notícia de infração para o tribunal. O que é notícia de infração? É aquele pedido é como se fosse a denúncia de um clube para a procuradoria que fala, senhor procurador, eu como clube tomei ciência que um jogador que foi apenado no tribunal, ele jogou irregularmente. Então, esse clube deve ser penalizado por isso. E a penalização por escalar um jogador irregular é a perda de pontos. Então, os próprios outros clubes fazem esse controle de penalidade, da aplicação da eficácia dessa punibilidade do tribunal. E uma coisa interessante que você falou, Flávia, foi que, como advogado, se você é advogado de um clube, de um atleta, não impede que você seja auditor num tribunal que você não atue. Vamos supor, eu advogo em diversas modalidades esportivas, mas faço parte de um tribunal também, como auditor. Óbvio que naquele tribunal eu não vou poder advogar, mas eu posso fazer parte dele. Então, nada impede que você, sendo um advogado de um clube, de um atleta, de um treinador, que você faça parte de um tribunal, que você seja auditor, você seja procurador de um tribunal, e até mesmo trabalhe numa secretaria, seja contratado para trabalhar. É legal também a gente especificar quem são as pessoas, né, na justiça desportiva. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de procurador, de auditor, de relator, e talvez o nosso ouvinte não saiba desenhar aí na sua cabeça quem são essas pessoas. Então, para exemplificar, o procurador na justiça desportiva, ele equivale ao promotor público na justiça comum. O auditor, a gente pode equiparar aí, mal comparando, a um juiz. Então, auditor é quem julga e o procurador é quem oferece a denúncia e está ali para manter o cumprimento do regulamento, e o advogado é aquele que está ali mesmo como um papel de advogado, como defensor do denunciado. Então, só para a gente conseguir aí desenhar um pouquinho na cabeça. Eu gostei disso, que eu me senti meio desembargador, né? Porque a gente está no STJD, então... Por isso. Porque nós temos os tribunais esportivos de âmbito estaduais, das federações. Então, esse tribunal ele é composto por comissões, que seriam a primeira instância, e por um tribunal pleno, que seria a segunda instância. A primeira instância ela é dividida em comissões, e podem haver tantas comissões são necessárias para julgar os processos. Pode ter 1, 2, 3, 4, 5 comissões, e essas comissões são formadas por 5 auditores. E, na segunda instância, o tribunal pleno ela é formado por 9 auditores. Isso no âmbito estadual. E no âmbito nacional, ela é formada também por comissões em primeira instância e uma segunda instância. E na mesma composição, comissões com 5 auditores e um tribunal pleno com 9 auditores. Qual a diferença? O tribunal estadual, do âmbito estadual, da federação, ele julga as competições regionais. E o tribunal da confederação, ele julga os processos nacionais. Ou seja, no futebol, por exemplo, um campeonato estadual de São Paulo, a Federação Paulista julga os campeonatos. O campeonato estadual da Federação Paulista julga as competições regionais. O campeonato estadual de todas as séries, de todas as categorias, desde a base até o profissional. E o STJD do futebol, da CBF, ele julga as competições da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Sendo que há a possibilidade de recorrer de uma decisão do Tribunal Pleno, do Tribunal da Federação, TJD, para o STJD, que atuaria como se fosse o STJ, como as pessoas falam normalmente, vulgarmente, né, a terceira instância, digamos assim. Então nós temos os tribunais das federações e o tribunal das confederações. E a diferença um julga as competições regionais
e outras competições nacionais, sendo que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva de qualquer modalidade, ele pode julgar ainda os recursos advindos do Tribunal Pleno das Federações, né? Ele está suspenso. Mais bonitas assim que aconteceu na nossa carreira aqui de antidopagem foi que a revogação da suspensão provisória de um atleta que nós defendemos se veio pelo pedido da Procuradoria de Dúvida. Então, isso é uma coisa muito rara para quem atua aí, né, na justiça esportiva, principalmente na antidopagem, que na nossa audiência o procurador virou e disse, não, eu peço que o atleta fique podendo jogar para que se possa fazer uma análise mais profunda do caso. E era uma substância bem grave, mas se questionou a forma da denúncia, então foi bem legal isso acontecer. A audiência prévia, né? Você vai ter que trazer argumentos, elementos... Que levantem a dúvida. Elementos que levem à dúvida de que realmente aquela substância foi ingerida de propósito, se não houve uma contaminação. Você tem que ter uma prova muito concreta para que essa suspensão seja revogada. Por isso que é muito difícil e realmente foi um êxito Às vezes ela nos se processos. confunde com mérito, né? Porque Você você precisa ser... A sua prova para revogar a suspensão preventiva, ela tem que ser tão robusta que ela se confunde com mérito um pouco. Mas realmente é muito difícil se produzir essa prova. Eu sou bem crítico dessa questão da justiça desportiva antidopagem, porque qual é a intenção da pena? A intenção da pena, da punibilidade ao infrator é que com aquele ato, ele aprenda com aquele ato, com aquela punição, de que ele não pode fazer aquilo e ele possa ser reinserido na sociedade, num crime normal. E na justiça desportiva antidopagem, as penas, ele alija completamente o atleta do esporte, porque ele não pode praticar o esporte profissional, ele vai ter que treinar sozinho, ele vai poder competir, fazer a pelada dele de final de semana, mas ele não vai poder participar de nenhuma competição que tenha qualquer tipo de organização mínima, porque o clube não pode nem participar dos treinamentos do clube dele. Então, ou seja, ele é uma pessoa que, vamos supor, começou com 12 anos de idade, se profissionaliza, de repente com 22 anos, ele só fez aquilo, só trabalhou, vamos supor, com futebol, com 22 anos, ele é pego num exame, tomou uma Neosaldina, por exemplo, que é uma substância, uma substância proibida, e ele vem a ser punido com 2 anos de suspensão. 2 anos de suspensão para um atleta é uma vida. Não que ele não tenha que ser punido por uma mas eu acho que a gente deveria existir uma mitigação, algum tipo de fazer com que o atleta... Ou oferecer algum lugar que ele pudesse ter um treino de alto rendimento. Sim, para ele manter a forma dele. E aí fazer durante esse período de punição dele um controle para saber se ele está utilizando substâncias ou não está utilizando substâncias. Porque ele cumpre o período de suspensão dele e aí ele não teve o treinamento adequado, ele pode vir a sofrer uma lesão e ficar incapacitado pro resto da vida dele. Então, eu acho que o mundo desportivo deveria começar a pensar na execução dessas penas. A gente deveria refletir mais, porque eu acho que fere o direito, os princípios dos direitos humanos, esse tipo de punição que alija completamente o atleta a sua possibilidade de continuar no mundo do desporto. E até porque ali nós não temos TJD, STJD, ele tem uma instância só, e a instância recursal dela é a Suíça. Então, quem estiver insatisfeito com o resultado da Câmara e do Pleno do Tribunal de Justiça Antidopagem no Brasil, ele vai recorrer ao TAS, né? E aí a questão financeira que nós já falávamos, que aqui dentro do Brasil já é difícil, se torna praticamente inviável. São raríssimos os atletas que têm condições de arcar com isso e ainda estiver insatisfeito com o resultado lá, pode recorrer ao Tribunal Comum Suíço, que vem a ser, ainda ele precisa de um julgado específico de lá, então é realmente muito difícil. Né? Tanto que você vê a quantidade de recursos que saem do TJD, AD, para a Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, são ínfimos. Quase não tem. E mais raros ainda são os casos que ainda tem uma decisão negativa na Corte Arbitral do Esporte e ainda vão para a Corte Suíça, a Corte Suprema Suíça. Por quê? O recurso financeiro é muito escasso dos nossos atletas aqui no Brasil. Fora a matéria também, né? A matéria para se levar até o Tribunal Suíço também. Sim. O Tribunal Comum Suíço também
Admissibilidade. A admissibilidade é muito complicada. Então, realmente, fica muito difícil, razão pela qual a especialização de um advogado para atuar no Tribunal de Justiça Antidopagem, ele tem que ser específica, tem que se dedicar no estudo desse tribunal, do procedimento desse tribunal, e estar atento sempre à mudança na lista de substâncias que é produzida pela OADA anualmente, para que você fique sempre atualizado. Ou seja, há uma necessidade de uma especialização mais a fundo ainda do que da justiça desportiva normal, né? E em razão dessa necessidade de especialidade, você acha que tem campo para os nossos ouvintes aqui, colegas, atuarem? Acho que é um campo bem amplo. A cada ano aumenta o número de processos de doping julgados pelo tribunal. Até porque o tribunal está bem atuante, né? O tribunal está bem atuante, existe um controle rígido em nosso país de todas as modalidades desportivas. Então, existe uma gama de oportunidades. Vários atletas são defendidos por advogados dativos indicados pelo tribunal. Ou seja, existe a possibilidade de se atuar nessa área muito ampla. E sem contar que essa impossibilidade financeira de atuação de defesa pelos atletas, muitas vezes se dá porque os advogados que já atuam nesse ramo, às vezes não se interessam por pegar o caso porque eles cobram os honorários mínimos, que são elevados. E às vezes um advogado que no começo de carreira, o valor que o atleta pode pagar para ele vale a pena até mesmo para você pegar prática naquele tribunal. Desculpa, Flávio, mas e antes de se chegar ao tribunal, você acha que tem campo para nós, advogados, trabalhar na prevenção disso? Sim. Na prevenção, orientando os clubes, orientando os atletas. Você acha que cabe essa prevenção? Fica mais barato, inclusive? Fica muito mais barato. Por exemplo, o nosso escritório, ele trabalha para diversas entidades de prática desportiva e anualmente a gente faz, geralmente na pré-temporada, palestras para os jogadores nas questões disciplinares do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e também nessas questões de doping. E muitas vezes a gente faz uma palestra e a gente gosta muito de fazer essas palestras debatendo com os atletas, porque os atletas eles começam a falar, pô, doutor, né? Eles falam assim, no jogo do Flamengo o atleta tal foi expulso, do Corinthians foi expulso e tomou 2 jogos. Pô, eu aqui tomei 3 jogos, por que eu tomei 3 jogos? Você começa a debater e demonstra através dos vídeos as questões. E quando você chega na questão antidopagem, a gente vê que eles ficam muito atentos. Antigamente não havia essa preocupação, hoje os atletas estão muito atentos a isso. E aí a questão, por exemplo, da Neosaldina, muitos atletas às vezes não sabem, não posso tomar Neosaldina. Óbvio, nos grandes clubes bem estruturados, os atletas eles são informados pelo departamento, né? Mas eles são a minoria. Então muitas vezes você chega num clube do interior, você vai falar, o atleta fala, não posso tomar Neosaldina. Eu falei, não, você não pode tomar Neosaldina. Todo remédio que você vai tomar, você deve perguntar para o médico do clube, porque pode haver, numa simples, nós tivemos um caso no escritório, onde um atleta ralou a coxa no campo e chegou em casa e não estava conseguindo dormir, porque estava ardendo. E a mulher dele tinha um bebê, ele tinha um filho recém-nascido, e a mulher falou para ele, passa essa pomada. Ele falou assim, pô, mas eu não vou ligar, agora está de noite, não vou ligar para o médico para perguntar se eu posso passar essa pomada. Aí a esposa dele falou para ele, olha, essa pomada aqui é a pomada que eu passo no meu seio para o nosso filho poder mamar, porque às vezes fica machucado. Pô, se o nosso filho coloca a boca depois no meu seio para mamar, óbvio que não tem nenhuma substância aqui que vai fazer mal a você. E justamente o contrário, havia uma substância naquela pomada, ele passou, óbvio, numa área grande que estava ralado da perna dele, e no jogo seguinte, ele foi escolhido para fazer o exame antidoping. E foi pego no resultado analítico adverso, e foi parar no tribunal antidopagem. Infelizmente, teve uma pena reduzida, mas foi condenado, teve que cumprir uma suspensão, mas por uma questão mesmo sabendo que ele deveria perguntar para o médico, um argumento simples da mulher dele. O preventivo falhou um pouquinho. O preventivo falhou dele, ele chegou, ele poderia, ou seja, mas ele já sabia, ele tinha uma prevenção, ele ainda falou, pô, mas eu não vou ligar agora para o médico. Mas por uma explicação simples, se ele tivesse
prestado mais atenção nas palestras, ele falou, olha, nenhum medicamento deve ser utilizado. Mas em razão dessa questão, que ele achou lógico na cabeça dele, né? Pô, se realmente meu filho vai mamar depois, não sei, não deve ter nada que vá prejudicar, mas tinha uma substância. Exato, doutores. Então, né, acho que tratamos aí as questões da justiça desportiva comum e antidopagem. Vou pedir que vocês façam aí suas considerações finais. O que vocês acham que faltou? Finalizar aqui essa nosso primeiro Bom, que encontro. faltou é certeza que faltou muita coisa, né? A gente não conseguiu aqui abarcar todas as possibilidades de atuação, né? Em que tem um advogado especificamente dentro da justiça desportiva. Tem mais campos onde a gente possa se especializar, onde a gente tem que estudar, onde a gente pode trabalhar e estar ali próximo do esporte, que é o que eu, por exemplo, gosto. Então, eu consigo unir a minha profissão, que é ser advogado, ao esporte, que é uma coisa que eu sempre gostei. Então, com certeza, faltou muita coisa a gente falar aqui, que vão surgindo e vai acontecer no dia a dia, mas acho que se a gente conseguiu, pelo menos, plantar ali uma curiosidade nos nossos colegas aí que estão ouvindo, já serviu esse tempinho que a gente está aqui. Então, eu queria agradecer ao Dr. Luiz, doutora Flávia, dizer que eu estou sempre à disposição para outros bate-papos. Agradecer aqui a ESA, que realmente eu fiz a minha especialização aqui. Então, é um prazer voltar a essa casa agora para a gente dividir um pouquinho do conhecimento que a própria ESA me deu. Então, é sempre um prazer e eu estou aqui à disposição, sempre. Dr. Luiz. Não, gostaria de agradecer o convite, poder participar, agradecer a ESA. Realmente o debate é muito bom. Eu acho que a gente conseguiu falar de uma forma ampla de como funciona a justiça desportiva. Ou seja, a gente conseguiu demonstrar que o advogado ele pode estar atuando na tribuna, ele pode estar atuando como julgador, ele pode estar atuando como um procurador, que ele pode representar o clube dentro da entidade de prática desportiva, fazendo o preventivo de como os atletas devem se portar em campo, nas partidas. Eu acho que a gente conseguiu, de uma forma ampla, mostrar como é que funciona a justiça desportiva. Mas como o doutor Wanderson falou, existem outros desdobramentos que certamente haverão outros encontros que conseguirão aprofundar em partes específicas da justiça desportiva, mas foi um prazer estar aqui, poder contribuir com um pouco de conhecimento que eu adquiri nesses anos junto à justiça desportiva e com o direito desportivo. Muito obrigada aos dois. Queria deixar aqui o convite, vão ser 5 capítulos de série. Nós teremos aqui advogado de confederação, explicando como funciona, né, de comitê olímpico, de atletas. Nós teremos aqui convidados que vão explicar sobre como são os contratos no esporte eletrônico, como é que está funcionando essa nova possibilidade do metaverso. Teremos convidados que trabalham em federação e em confederação. Então, vocês vão poder ver todas as possibilidades aí de atuação na área da justiça desportiva. Também, como convidado, nós teremos um magistrado para falar como é que é julgar e como é que é as possibilidades que tem ali dentro ainda, como professor, com várias outras áreas de atuação. Então, fica aqui o convite para que assistam os próximos 4 capítulos e também que fiquem atentos aí aos nossos cursos da ESA, que sempre vão trazer novidades do direito esportivo.